Boa tarde, meus queridos alunos. Hoje a tia Marcela a gente vai conversar um pouquinho sobre História e Geografia, né, da apostila Anglo, a parte que nós havíamos parado lá na nossa sala de aula, que foi o capítulo 5, que fala sobre a história da minha escola. Então, nós já havíamos começado ele, então nós vamos retomar a partir da página 147, na parte de trocas de ideias, tá? Então, juntos com a tia Marcela, abram a apostila na página 147 e vamos fazer a leitura das 3 questões para a gente trocar ideias, tá? Então, vamos lá. Primeira pergunta: como é possível saber o que aconteceu no tempo transcorrido entre a fundação da escola e os dias de hoje? Então, como será que a gente sabe, né, a gente consegue saber o que aconteceu desde quando a nossa escola foi criada até os dias atuais? Como será que a gente consegue estas informações, né? Então, através de internet, documentos, fotos, relatos de pessoas que estudaram, né, no colégio há muito tempo, que vai passando de geração em geração. Então, desta forma é possível. Mas nós vamos discutir mais lá na frente, né, quando a tia Marcela for apresentando para vocês sobre a própria escola, a própria história mesmo, tá? Há quantos anos você acha que a escola em que estuda foi fundada? Quantos anos atrás será que o Colégio Padre Júlio Chevalier foi fundado? Né, nós vamos ver lá mais pra frente. E a sua escola é recente ou é antiga? Então, nós vamos mais fácil daqui a pouco da gente conseguir responder essas questões. Então, vamos juntos aqui na aula. Olha que legal, a foto da escola no ano de 1969, há muitos anos atrás. Nessa época, né, a escola ela era conhecida como Escola Paroquial São José. Então, aí está a foto, preto e branco, né, porque é bem antiga. E aí eu vou relatar um pouquinho alguns fatos importantes para vocês entenderem desde quando que começou a nossa escola. Então, em 1912, alguns funcionários da Companhia Mogiana de Estrada de Ferro, que eram, né, da Itália, esses funcionários e que trabalhavam neste lugar, eles começaram a erguer uma capelinha no bairro da Vila Industrial, né, que é onde está a nossa escola. Então, começou tudo em 1912, olha quanto tempo atrás. No ano seguinte, em 1913, o São Roque, ele era visto como santo protetor. E aí vieram alguns homens, né, que eram do grupo dos missionários do Sagrado Coração, eles vieram a Campinas. E aí começou a funcionar, nos dias de semana, a escola primária, né, que eram os pequenininhos, jardim de infância. Então, segunda, terça, quarta, quinta e sexta funcionava uma escola dentro desta capelinha. E aí, sábado e domingo, só funcionavam os cultos religiosos. Por isso que ela foi chamada de Escola da Capelinha de São Roque, tá? Então, em 1913, foi isso que aconteceu. Só depois, turminha, em 1918, que foi a autorização oficial para funcionar como escola. Então, só neste ano que ela foi autorizada mesmo a funcionar como uma escola. E aí, em 1945, houve uma Assembleia Geral. E nessa Assembleia ficou combinado, né, que a escola da Capelinha iria ser vendida, né? Na verdade não é vendida, é doada. A escola da Capelinha
quer dizer, a paróquia São José. Então, teve uma assembleia e dentro desta assembleia decidiu-se a doação à escola da Capelinha, à paróquia São José. Então, a Capelinha foi doada para a paróquia São José. E aí, ela passou a se chamar, então, Escola Paroquial São José. Mas o padre Guilherme, ele, convencido da importância, né, da educação, ele resolveu fazer o quê? Ele visou mais longe. Ele fundou um Instituto São José de Educação e Instrução. Então, esse padre Guilherme, ele era muito preocupado com a educação. E aí ele foi mais longe e fundou esse Instituto São José de Educação e Instrução. E aí, olha só que legal. Foi em 1996, com o padre Henrique Batista Roberto, que a nossa escola foi batizada como Colégio Padre Júlio Chevalier. Ele batizou, né, esse novo prédio porque o fundador da congregação se chamava Padre Júlio Chevalier, né? E aí foram se passando os anos, né, tudo. E aí, hoje nós temos o nosso prédio, a nossa capela, o nosso colégio, né, que é enorme e tem uma construção de 6.000 metros quadrados no mesmo local. Então, a tia Marcela pegou uma foto, né, da nossa escola. Olha o tamanho que ela é, né? Então, aqui, ó, mais para lá ainda tem o campo de futebol, né? Nós temos a nossa capela, que às vezes nós vamos, as nossas salas de aula, tudo isso daqui, ó, a nossa horta. Então, a nossa escola surgiu desde 1912 com os imigrantes italianos, né? Então, agora fica mais fácil para a gente conseguir responder aquelas perguntas do começo, que aí vai ser retomada lá na nossa lição de casa, tá bom? Então, agora eu vou explicar para vocês o que vocês vão fazer aí em casa. Vamos lá com a tia Marcela. Então, em casa, é a página 152. Então, vai lá com a tia Marcela na página 152 que eu vou explicar para vocês. Como você faria para descobrir o passado da sua escola? Escreva abaixo pelo menos 2 estratégias. Então, vocês aí podem debater em casa o que você faz para descobrir alguma coisa que já aconteceu há muito tempo atrás, né? Hoje em dia nós temos os recursos da internet, temos revistas, jornais, pessoas que viveram e foram passando de geração em geração, né, as histórias. Então, aí você vai escolher 2 estratégias e fazer o registro para a tia Marcela, tá bom? Depois, no seu caderno de História e Geografia, você vai colocar o cabeçalho e vai inventar a frase de Deus e vai responder para a tia Marcela estas questões aqui. Então, olha só. Questão 2. Pergunte para uma pessoa que tem idade entre 50 e 60 anos. Ai, tia Marcela, mas eu não posso sair de casa e minha avó, meu avô ou meu vizinho que tem 50, 60 anos, eu não posso ver eles, né? Então, você pega o telefone, dá uma ligadinha lá para eles e faz 2 perguntinhas. Fala assim, eu vou fazer uma pergunta da escola. Então, em qual escola estudava quando tinha a sua idade? Então, você vai falar, nossa, vovô, vovó ou vizinho, em que escola que você estudava quando tinha a minha idade? Aí você vai responder, né? Respostas completas e caprichada, tá? B. Quais eram os materiais escolares básicos que utilizava? Ou seja, que materiais usavam todo dia? Então, você pergunta aí, usava lápis, borracha, tinha alguma coisa diferente? O que tinha de diferente? Onde que vocês escreviam? Já era carteira? Como que era, tá? Então, pergunte aí para eles os materiais escolares.
Depois você vai conversar com a pessoa mais idosa que você conhece. Então você vai, né, ligar para essa pessoa, se possível, né? Ah, mas a pessoa mais idosa que eu conheço não tem telefone, o que eu faço? Aí você vê uma pessoa um pouco, né, menos idosa, mas que tenha telefone e ligue para ela, tá? E aí você vai responder: e que escola você estudou quando era criança? Em que década você fez seus primeiros anos escolares? Nessa época, em sua escola, meninos e meninas estudavam na mesma sala de aula? Então aí você vai fazer essas perguntas para esta pessoa. E aí depois, né, tá uma parte aqui, né, do trocar ideias que nós já trocamos, né, sobre as perguntas da página 147. Tá? Então são essas 3 questões que vocês vão fazer aí na casa de vocês. Depois a tia Marcela vai disponibilizar, né, um gabarito, né, da questão 1 apenas, porque a questão 2 e a questão 3 ela vai ser pessoal, e depois a tia Marcela, quando nós retornarmos, volta a corrigir tudo certinho, combinado?